pessoal, como vocês estão? Hoje nós iremos começar com uma questão bem importante. Vocês sabem o que é ser brasileiro? Pois essa foi uma questão que me veio, que me foi colocada a partir dos estudos que eu estava fazendo junto com os meus alunos para a Olimpíada Nacional de História do Brasil. Nós estávamos participando aí nas últimas 4 semanas dessa Olimpíada e na última semana nós tivemos uma questão sobre o Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade. E a partir dessas ideias e tudo isso que me veio com essa questão, eu pensei, eu tenho que fazer uma aula sobre o modernismo. Vocês sabem o que foi o modernismo? Esse movimento de intelectuais e artistas que propôs uma nova visão para o Brasil, uma nova visão para a arte do Brasil. Uma arte que vivia muito do que vinha da Europa e não se pensava em produzir uma arte eminentemente brasileira, ou de pegar essas referências que vinham da Europa, mas com traços e questões brasileiras. Na nossa própria literatura, ter vocabulário e uma série de coisas mais brasileiras. É disso que nós iremos falar na aula de hoje. É muito importante que você fique ligado até o final para compreender todo esse processo. E se você gostar, deixa o seu joinha. Não esquece de deixar o seu joinha. Cada joinha é muito importante para movimentar, e deixar a gente assim mais feliz, mais motivado para construir uma aula cada vez melhor para vocês. Quem não for inscrito, se inscreve aqui no canal. Não esquece de apertar o sininho de notificações para te avisar sempre que tiver uma nova aula de história aqui do canal Nilu, Professores de História. Roda a vinheta! Então, o que foi o modernismo? O modernismo foi um movimento intelectual promovido por intelectuais e artistas que, a partir da Semana de Arte Moderna de 1922, começaram a colocar em prática essas ideias que eles tinham, porque eles foram muito movidos por a questão que eu coloquei inicialmente para vocês. O que é ser brasileiro? Então, pensando nessa questão, eles começaram a pegar a arte que vinha do exterior e colocar uma pegada e uma cara brasileira. Assim como também criar uma arte eminentemente brasileira, uma literatura com vocabulário brasileiro, com elementos do Brasil. Era nisso que eles estavam pensando quando resolveram colocar em prática e dar como marco inicial disso tudo a Semana de Arte Moderna de 1922. A Semana de Arte de 1922 aconteceu de 13 a 17 de fevereiro de 1922. Ela foi promovida no Teatro Municipal de São Paulo. E lá tiveram mostras de arte, apresentações, palestras, eventos com música, com dança, tudo baseado dentro dessa perspectiva que eles estavam colocando. Vários artistas importantes vão expor suas obras nesse momento, como Di Cavalcanti, Anita Mafaldi. Assim como diversos escritores também escreveram e colocaram suas obras naquele momento, suas poesias foram declamadas no Teatro Municipal de São Paulo, como, por exemplo, os escritores Mário de Andrade e Oswald de Andrade, que também estavam lá declamando as suas poesias naquele momento. O movimento modernista, a gente pode falar em um movimento modernista, um movimento de intelectuais e de artistas dentro desse novo pensamento, ele não se resume propriamente à Semana de 22. Muitas vezes a gente estuda assim, foi a Semana de 22 que teve o movimento modernista. Mas não foi só nesse momento. Nós podemos pensar em dois grandes momentos desse modernismo brasileiro. Nós temos a Semana de Arte Moderna de 22, coloca esse contraponto, essa ideia que se tinha que ter de uma arte eminentemente brasileira, mas tudo isso dentro de uma ideia de atualização e modernização da cultura e de avançar para além daquilo tudo que se construía no passado, que era uma arte muito europeia, baseada nas questões europeias e naquilo que foi trazido para cá. Então a ideia deles era produzir uma nova arte. O segundo momento, que é a partir de 1924, vem uma ideia de uma produção de arte eminentemente própria, uma arte própria, uma arte bem brasileira, que trouxesse esses elementos e pensasse o que é ser brasileiro.
E aí vem dois textos, né, que são pensados nesse momento, são escritos e publicados, que são assim fundamentais para a história do Brasil, para minha disciplina, que é a história e que eu tanto gosto. São dois textos que eu estudei e que são bem importantes. Um deles chama-se Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, que foi publicado em 1933. E o outro livro é de Sérgio Buarque de Holanda, chamado Raízes do Brasil, de 1936. Ambos os textos vão numa ideia de tentar entender aquilo que constitui o Brasil, entender o que o Brasil é. E aí recorrem, né, a uma frase muito importante do Mário de Andrade, que é fundamental aí nesse processo. O Mário de Andrade faz um trabalho tão bom, pessoal. Ele faz uma reunião de cantigas, de falares, de coisas do Brasil inteiro. Ele começa a reunir tudo isso, né, para fazer um grande acervo da cultura do Brasil. E ele diz que, nesse momento, a gente precisava brasileirar o Brasil. Acho que essa frase, assim, ela é muito importante e ela casa muito com a ideia tanto do Casagrande Senzala como de Raízes do Brasil, de trazer essa ideia de que o que é realmente o povo brasileiro, né? Quais são as referências, quais são os elementos que nos constituem, aquilo que nos forma, aquilo que nos torna brasileiros. Uma grande influência do movimento modernista na literatura do Brasil é a quebra das regras gramaticais e de colocar elementos, linguagens, falares bem brasileiros ali, naquilo que estava sendo escrito. Nós temos vários poemas desse período. Eu escolhi um para vocês porque tem a ver com a história, tem uma relação muito assim próxima com a história, que é o Erro de Português do Oswald de Andrade. E eu vou ler ele aqui para vocês entenderem qual a relação que tem com a história. Vejam aí. Ele diz assim: Erro de português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Se fosse manhã de sol, o índio tinha despido o português. Esse poema está fazendo uma brincadeira, né, com esse contexto histórico aí da chegada dos portugueses ao Brasil, e ele promove uma quebra também na questão da ordem gramatical. Você lê e fica pensando o que realmente é, da dubiedade, né, do entendimento, e justamente é isso, essa confusão que quer causar o Oswald de Andrade, né? É isso que ele está colocando para a gente. E esse erro do português é o erro de quem pensou que estava chegando nas Índias, só que chegou no Brasil. Então, poemas como esse, né, nos colocam a pensar aquilo que estava sendo colocado e sendo pensado pelos modernistas nesse momento, né, quebrando um pouco com todo o tradicionalismo da literatura que se vinha até então, que vinha, né, da influência europeia, e eles estão colocando outras questões e outros elementos eminentemente brasileiros. E acredito que essa ideia de uma reinvenção daquilo do que é ser brasileiro, como coloca o Mário de Andrade, é bem importante dentro desse processo. Diversas revistas, inclusive, acabam sendo lançadas por todo o Brasil, dentro dos ideais modernistas. E se tem uma intelectual que não participou aí diretamente, né, da Semana de Arte Moderna, porque ela estava na Europa, mas que esteve diretamente ligada ao modernismo, e hoje quando a gente olha para o movimento modernista, a gente acaba visualizando um quadro, né, que ela pintou, é a Tarsila do Amaral. A gente não pode falar do movimento modernista sem falar da Tarsila do Amaral e sem falar do Abapuru. Esse quadro que é tão importante para a pintura brasileira, que foi pintado por ela. Ele foi um quadro dado, né, de presente de aniversário. Ela era casada com Oswald de Andrade e ela deu para ele de presente de aniversário esse Abapuru, e a ele deu o nome de Abapuru, que significa o homem que come homem, ou seja, uma ideia do manifesto antropofágico. Por que antropofágico? Se a gente for dividir a palavra aí, fágico, comer, e antropo, homem. Então, comer o próprio homem. Porque existiram, né, tribos no Brasil que eram antropofágicas, e ele está fazendo uma referência a esse processo, né, da antropofagia. Então, por conta disso, o Abapuru tem esse nome. Não sei se vocês sabiam disso, mas é esse significado. E vem também do tupi, vem da origem tupi. A gente já, inclusive, falou aqui sobre as curiosidades dos povos tupis, e esse é o nome que vem de origem tupi. Então, o Abapuru se tornou um quadro importante porque, justamente, o Oswald de Andrade publicou na revista Antropofagia
um artigo que era o Manifesto Antropofágico, que foi o que motivou essa aula, né? Você vê, ó, eu li lá o manifesto quando estudava no ensino médio e acabei encontrando agora com ele de novo na Olimpíada de História, né? Isso me motivou a construir essa aula a partir de uma fonte histórica, porque ele é uma fonte histórica. E aí, pensando em tudo isso, tá ele aqui, de novo, diretamente ligado com essa aula. Tá vendo como as coisas se conectam? Então, o Manifesto Antropofágico, ele acaba sendo muito importante nesse processo e aquilo que está escrito nele, né, essa defesa do Brasil, de elementos brasileiros, de elementos da cultura do Brasil, acabam rolando, né, dentro da ideia do modernismo. Então, juntou o quadro, que ele publica, o manifesto, com a imagem do quadro e o seu texto junto, e isso se tornou símbolos do movimento modernista no Brasil. E a partir disso aí tem um impulsionamento, né, das questões do modernismo, de todas essas ideias que acabam indo, que acabam proliferando mais a partir desse entendimento, a partir dessa publicação. Então vejam aí o que é a Tarsila do Amaral anos depois sobre sua participação nesse processo, né, nesse movimento modernista. Uma das grandes personalidades da Semana de 22. E agora, 50 anos depois da Semana de 22. Coisa interessante isso, não é? Como você se sente? Eu estou muito satisfeita, porque eu não fiz parte da semana, mas eu trouxe elementos, por exemplo, novos de pintura no ano seguinte. Então, todos quiseram que eu fizesse um quadro, também estou trabalhando também num outro quadro que vou também oferecer. Que também vai oferecer. E acha que a semana valeu a pena? Eu acho que valeu, porque houve todo esse movimento, assim, apesar de não ter feito... até porque quem me mandou notícia em Paris da semana foi a Anita Malfatti. E eu tinha uma carta dela contando tudo que se tinha passado. Mas depois perdi essa carta, não sei onde é que está agora. Eu acho que a semana realmente valeu a pena pela consagração que ela tem agora 50 anos justamente, depois. É uma coisa que é interessante mesmo isso. E pela felicidade que nós todos temos de ter a sua presença numa exposição como essa. Veja aí o que ela coloca sobre a sua participação no movimento modernista e como isso foi importante para a sua carreira. E hoje o quadro dela é um quadro de referência sobre esse movimento. Quando a gente coloca movimento modernista, vai aparecer lá o Abapuru, de Tarsila do Amaral, com certeza um dos quadros mais importantes aí da cultura nacional. Na aula de hoje foi possível entender um pouco sobre o que foi o movimento modernista, aquilo que eles entendiam, que eles queriam, né? Como foi todo esse processo, os principais artistas que contribuíram em todo esse movimento. Nós pudemos ver algumas mudanças que foram ocorridas tanto na arte como na literatura, nessa busca de uma arte eminentemente brasileira e de uma busca de tentar resolver a questão do que é ser brasileiro. Ser brasileiro é muita coisa, né? Nós temos nossas intensas diferenças culturais que vão lá da região norte até a região sul do Brasil. Nós temos muita coisa que nos torna brasileiro, que nos coloca essas diferenças, que são tão importantes na nossa cultura. Pois é, eu espero que você tenha aprendido bastante nessa aula, que vocês tenham compreendido o que é o movimento modernista. Isso é fundamental para a nossa cultura, para qualquer aluno de qualquer série. Você compreender o que é ser brasileiro, as suas próprias raízes. Isso é algo que a gente leva para a nossa vida, que vai além de uma aula de história, que a gente leva para o nosso dia a dia, que a gente compreende uma música, que a gente compreende um filme, uma novela e tudo isso que nos constitui, que forma a nossa cultura. Então, pessoal, tenho certeza que essa aula vale um joinha. Vale muitos joinhas. Então deixa aí o joinha pra gente, se você gostou dessa aula, se ela contribuiu para você, para sua formação. Não esquece, deixa aí nos comentários, se tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários, eu estou à disposição para responder os comentários, tanto eu como o Lucas. A gente está de plantão para responder cada coisa que vocês interagem aí no canal. Lembrando que se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, aperta o sininho de notificações para sempre te avisar quando tiver uma nova aula de história. E não esquece, né? Continue seguindo a gente aí do canal Nilu. Cada vez mais o nosso canal cresce, já passamos de 300 inscritos. Estamos muito felizes em busca, né, de crescer cada vez mais.
para levar aulas de história para todas as pessoas que precisam nesse momento. Então, muito obrigada e a gente se encontra na próxima aula aqui do canal Nilu, Professores de História.